Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Estamos hoje na nossa lição de número 157, maravilhosa, que declara: quero entrar na sua presença agora. Quero entrar na sua presença agora. Esse sua, com letra maiúscula. Quero entrar na presença de meu Pai agora, ok? Este é um dia de silêncio e de confiança. É um tempo especial, muito promissor no calendário dos teus dias. É um tempo que o céu reservou para iluminar e lançar uma luz intemporal sobre este dia em que se ouvem os ecos da eternidade. Este dia é santo, pois introduz uma nova experiência, um tipo diferente de sentimento e consciência. Passaste longos dias e noites celebrando a morte. Hoje aprende a sentir a alegria da vida. Esse é outro momento crucial de decisão no currículo. Agora acrescentamos uma nova dimensão, uma nova experiência, que irradia luz a tudo o que já aprendemos e nos prepara para o que ainda temos que aprender. Ela nos traz a porta onde cessa o aprendizado e captamos um vislumbre daquilo que vem depois dos cumes mais altos que ele pode atingir. Ela nos deixa aqui por um instante e nós vamos além, certos da nossa direção e da nossa única meta. Hoje te será dado sentir um toque do céu, embora retornes às rotas do aprendizado. Mas vieste de longe e já andaste o suficiente ao longo do caminho para alterar o tempo o bastante para elevar-te além das suas leis e caminhar um pouco para a eternidade. Aprenderás a fazer isso cada vez mais, à medida que cada lição, fielmente treinada, te traz com mais rapidez a esse santo lugar e te deixa por um momento com o teu ser. Ele dirigirá a tua prática de hoje, pois o que pedes agora é a sua vontade, e tendo unido a tua vontade com a sua neste dia, o que estás pedindo tem que ser dado a ti. Além da ideia de hoje, nada mais é necessário para iluminar a tua mente e deixá-la descansar em serena expectativa e na alegria quieta, na qual rapidamente deixas o mundo para trás. A partir deste dia, o teu ministério se reveste de uma devoção genuína e de um brilho que passa da ponta dos teus dedos àqueles que tocas e abençoa todos aqueles que contemplas. Uma visão alcança todos aqueles que encontras e todos aqueles em quem pensas, ou que pensam em ti, pois a tua experiência de hoje transformará a tua mente de tal modo que ela venha a ser a pedra de toque para os santos pensamentos de Deus. Hoje teu corpo será santificado, tendo agora como único propósito trazer a visão da tua experiência de hoje para iluminar o mundo. Não podemos dar experiências como essa diretamente, mas ela deixa uma visão em nossos olhos que podemos oferecer a todos para que cada um possa vir mais rápido a essa mesma experiência em que o mundo é esquecido em quietude e o céu é lembrado por algum tempo. À medida que essa experiência aumenta e todas as metas, com exceção dessa, venham a ser pouco valorizadas, o mundo ao qual retornarás aproxima-se um pouco mais do fim dos tempos. Torna-se um pouco mais parecido com o céu nos seus caminhos e um pouco mais próximo da sua liberação. Então é disso aqui, isso aqui é importante, especialmente se você tiver medo do fim do mundo, né? Isso aqui é bem importante. O mundo vai ficando mais próximo da sua liberação,
o mundo torna-se um pouco mais parecido com o céu nos seus caminhos e um pouco mais próximo da sua liberação. O mundo ao qual retornarás aproxima-se um pouco mais do fim dos tempos, né? E tu que lhe trazes a luz, passarás a ver a luz com mais certeza, a visão mais distinta. O momento virá em que não retornarás sob a mesma forma em que apareces agora, pois não terás nenhuma necessidade dela. Mas agora ela tem um propósito e te servirá bem. Ele está falando aqui da ativação do corpo de luz, né? Que é o corpo que é descrito quando Jesus aparece para os discípulos, né? Após a ressurreição, tá? Então é desse corpo que ele está falando. É a ativação do corpo de luz, é disso que ele está falando. Nós não teremos essa mesma forma tão densa, seremos de alguma maneira, eu acho que mais leves, tá? Muito bem. Hoje embarcaremos num curso com o qual nunca sonhaste, mas o santo, o doador dos sonhos felizes da vida, o tradutor da percepção em verdade, o guia santo para o céu que te foi dado, sonhou para ti essa jornada que fazes e que começa hoje com a experiência que este dia te oferece, para que seja tua. Estaremos agora na presença de Cristo, serenamente e sem estarmos cientes de nada, com exceção de sua face resplandecente e do seu amor perfeito. A visão da sua face ficará contigo, mas haverá um instante que transcende toda a visão, até mesmo essa, a mais santa. Isso nunca ensinarás, pois não o atingiste através do aprendizado. No entanto, a visão fala da tua lembrança, do que conheceste naquele instante, e com certeza conhecerás novamente. Bonito, né? Não é bonito? Quero entrar na sua presença agora. Então a gente pode falar isso todos os dias, né? Antes de meditarmos. Quero entrar na sua presença agora. E isso é o que a gente mais quer, né? E isso me lembra uma música muito bonita que eu vou tocar para vocês aqui. Uma música muito bonita que a maioria de vocês deve conhecer, que é uma música do George Harrison, o ex-Beatle, né? Eu acho ela muito bonita. Ele tava... My Sweet Lord, o nome da música. Ele estava no momento da vida dele, envolvido com práticas de meditação, tinha viajado para a Índia e coisas do tipo. Essa música é uma música que quando eu ouço, ela me emociona profundamente. E ele diz assim: oh, meu querido Senhor, eu realmente quero vê-lo. Eu realmente quero estar com você, eu realmente quero estar ao seu lado, né? É muito linda. Então vou tocar aqui para vocês rapidinho, pra gente fazer algo diferente no vídeo de hoje. E aí ele diz assim, mas isso é tão demorado, né? Enfim, essa música eu só de ouvir esse trechinho aí já fiquei toda arrepiada aqui, é muito bonita, né? Então, quero entrar na sua presença agora, né? Realmente quero vê-lo, Senhor. Realmente quero estar com o Senhor, né? Isso verdadeiramente nos toma tempo, porque no início, quando a gente está começando a nossa prática de meditação, nós nos distraímos muito. Mas isso não pode ser uma razão para que deixemos de praticar.
Porque a sensação que nós temos quando estamos lá, verdadeiramente em contato com Deus, e nós sentimos isso, é algo passível de ser sentido, de ser experimentado, a sensação que nós temos, ela é de êxtase puro, né? É a paz profunda. É a paz que excede todo o entendimento, tá bom? Então a gente passa agora para a leitura do livro da Melody Beach do dia 6 de junho, que é intitulado O Presente de Estarmos Prontos. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. É o 6º passo dos programas de 12 passos e 12 tradições. Então, você se prontifica a pedir e a deixar que Deus remova os seus defeitos de caráter? O seu egoísmo, a sua arrogância, a sua necessidade de mentir, o seu orgulho, as suas ilusões, né? Hoje eu comecei o meu dia tomando café e escutando uma palestra do meu amado mestre Luiz Antônio Gasparetto falando sobre o orgulho, né? E o que é o orgulho? É o ego. O melhor sinônimo para mim, para essa palavra orgulho, é o ego negativo. É o sistema de pensamento do ego negativo que nos deixa na ilusão de que somos separados do nosso Criador, de que somos separados uns dos outros, de que somos separados da natureza, da Terra, do planeta, tá? Passamos para o 6º passo, trabalhando assiduamente o melhor que pudermos os primeiros 5 passos. Esse trabalho nos apronta para uma mudança interior, para sermos modificados por um poder superior a nós mesmos, Deus. Quem é o nosso poder superior aqui, em Um Curso em Milagres? É o Divino Espírito Santo, concordam? O caminho para isso pode ser longo e difícil. Muitos de nós temos de lutar com o comportamento ou emoção até ficarmos prontos para abandoná-los. Precisamos provar e comprovar que as antigas estratégias que antes usávamos para enfrentar os problemas já não são mais úteis. Os defeitos de caráter mencionados no 6º passo são antigos comportamentos de sobrevivência que antes nos ajudavam a enfrentar as pessoas, a vida e a nós mesmos. Mas eles agora estão atrapalhando o nosso caminho e é hora de nós nos livrarmos deles. Confie em que está na hora. Confie em que você está pronto para libertar-se do que não é mais útil. Confie que uma mudança interior está ocorrendo em você. Deus, ajude-me, a oração. Deus, ajude-me a estar pronto para libertar-me dos meus defeitos de caráter. Ajude-me a saber em minha mente e em minha alma que estou pronto para abandonar os meus comportamentos derrotistas, os bloqueios e barreiras de minha vida. Então, gente, bloqueios e barreiras de nossas vidas são exatamente os nossos defeitos de caráter. São os nossos defeitos de caráter que nos bloqueiam, que impedem que a nossa vida flua. Os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa arrogância de acharmos que sabemos o que é melhor para os outros, para as pessoas a quem amamos, né? O povo brasileiro, minha opinião, tem características que são realmente maravilhosas, mas nós somos muito imaturos emocionalmente, né? Nós levamos as coisas para o lado pessoal e nós achamos que nós temos que consertar os nossos familiares, parentes e amigos, né? Nós temos uma certa dificuldade em respeitar que o outro vai trilhar o caminho que ele tem que trilhar. E às vezes, vejam bem, até isso é por uma motivação louvável, né? A gente ama tanto uma pessoa que a gente não gostaria que ela sofresse. Às vezes, nós até já estivemos no lugar de sofrimento no qual ela está exatamente agora. Então, nós temos muito para dizer, nós temos muito para falar. Mas, gente, às vezes as pessoas precisam aprender por si próprias, né? Em termos de trabalho, eu me lembro, já contei isso para vocês, né? Que uma vez eu estava em crise com o meu trabalho, né? O meu antigo trabalho,
com o meu antigo chefe, que era uma pessoa com quem eu tinha uma relação um pouco... Sempre foi uma relação cordial, respeitosa, mas era uma relação que não fluía, né? Era uma relação muito, digamos assim, emperrada, né? E eu me lembro de vê-lo tomando certas decisões que eu sabia que não iam dar em boa coisa. Mas quando eu ia tentar falar com ele, eu sentia uma profunda resistência. E aí naquela época, isso tem mais de 10 anos. Naquela época, eu me lembro que eu estava lendo um livro do Gasparetto. Não à toa, me peguei escutando palestra dele hoje, uma palestra dele hoje, sobre o orgulho, né? E aí era um livro do Kalunga, né, que ele tinha canalizado. E aí chegava um determinado momento lá em que o Kalunga falava assim, eu não sei se era o Verdades da Vida, é um livro, eu acho que é um livro branco que tem uma foto do Kalunga, de uma pintura que ele fez do Kalunga muito bonita. O Kalunga todo colorido e é uma pintura meio impressionista, né? O rosto do Kalunga era um escravo, né? E um fundo todo colorido, meio impressionista. Eu acho que foi esse livro, eu não me lembro o nome do livro. E aí o Kalunga falava assim, e eu como já tinha assistido, pessoalmente, já tinha ouvido muitas aulas do Gasparetto canalizando o Kalunga, né, incorporado, eu lia aquilo e eu ouvia a voz do Kalunga falando na minha orelha, né. Olha só, minha filha, se o seu chefe, ele não quer fazer desse jeito que você acha melhor, que ele tem que fazer, então por que você não deixa ele fazer do jeito dele? Deixa ele fazer do jeito dele, que aí ele vai aprender. E se der errado, a responsabilidade vai ser dele. E se der certo, a responsabilidade também vai ser dele. Então você deixa que ele aprenda. Porque você não tem que ficar carregando o seu trabalho nas costas. Eu acho que eu quis fazer um sotaque meio mineiro, mas acabou saindo um pouco nordestino, né? Porque o sotaque do Kalunga é mineiro. Mas assim, ô filha, deixa isso pra lá, não se preocupe, pare de querer pegar aquilo que não te pertence. E aí eu li aquilo e falei assim, gente, isso aqui é tão óbvio, mas isso aqui é tão sábio. Por que eu não consigo fazer isso? Aí eu refleti a respeito do meu defeito de caráter. Falei, eu não consigo fazer isso porque eu sou uma metida. Porque eu acho que eu tenho que ensinar o meu chefe a fazer o trabalho dele. No entanto, o chefe é ele. Ele é que está no cargo, eu não sou chefe. Então, o departamento não é responsabilidade minha. Responsabilidade minha é o meu trabalho. Então, eu vou fazer o meu trabalho e deixar o homem em paz. Vocês sabem que aquilo foi um alívio para mim? Eu acho que aquilo foi um alívio para mim. Foi assim uma virada de chave, foi uma virada na minha energia. Eu fiquei mais leve, eu voltei aí para o trabalho alegre. Eu falei assim, nossa, tem tanta coisa aqui para eu cuidar da minha vida que eu tô negligenciando porque eu tô querendo ensinar o padre a rezar a missa, né? E o departamento se desenvolveu lá do jeito que tinha que se desenvolver. Não era a minha visão, não era o meu modo perfeccionista virginiano de ser, não era. Mas a verdade é que eu não era chefe, né? E para ser sincera com vocês, nunca quis ser chefe. Achava aquele cargo ali uma bomba atômica, né? Uma bomba atômica, assim, uma coisa horrenda. Um minuto. Ai, gente, me perdi onde eu tava. Mas enfim, acho que eu estava falando que são os nossos defeitos de caráter que estão perturbando a nossa vida, né? Ah, eu tava contando do livro, né? Que a campainha tocou aqui, eu tive que encerrar, dar uma pausa no vídeo, né? Então, gente, é isso. Somos nós, né? Temos que olhar para qual é a nossa parte na situação. E humildemente precisamos pedir ao Divino Espírito Santo, que é o nosso poder superior, tal qual o concebemos, para que ele nos ajude, nos libertando desses defeitos de caráter, ok? Muito bem. Eu vou passar agora para a leitura do nosso livro, Milagres no Trabalho, transformando a orientação interior em influência exterior, tá? E aí nós estamos no capítulo final, já lemos 84% do livro, depois ela vai
Tem uma sessão aqui de perguntas e respostas, tem uma sessão de esclarecimentos de um curso em milagres que eu não sei se eu vou ler, mas enfim, nós estamos no último capítulo do nosso livro. Olhem que legal, né? Vamos lá então. Hoje a gente finaliza esse livro. Uma nova profundidade do ser é o nome do capítulo. Há alguns anos atrás eu estava viajando para Huntington, em West Virginia, com um antigo chefe e mentor, Bob. Bob era o fundador de uma empresa de contabilidade que tinha sido recentemente adquirida por uma empresa muito maior. E embora ele pudesse ter decidido facilmente se aposentar, ele tinha decidido, em vez disso, ensinar estudantes de graduação na universidade, onde ele tinha uma apresentação para fazer naquela noite. Quando eu cheguei no campus da universidade, eu estava muito animada, embora não surpresa. Eu fiquei muito animada, embora não tenha ficado surpresa, quando vários estudantes imediatamente vieram para mim para dizer que Bob era o melhor professor e que eles já tinham tido, e que o quão eu era sortuda de ter tido a oportunidade de trabalhar com o Bob. E eu sabia exatamente o que significava isso. Bob é um daqueles colegas raros que tem a capacidade de empurrar você para o seu potencial da forma mais amorosa possível. Quando eu estava dirigindo de volta para casa, aconteceu de eu notar um estojo de CD que estava saindo do console do carro de Bob, né? Quando nós estávamos voltando para casa, eu notei que aquilo estava saindo do console de Bob e tinha a palavra milagres escrita à mão na frente. Eu suponho que era um envelope, né? O envelope do CD, a capinha do CD. Quando perguntei a ele o que ele estava escutando, Bob, de alguma maneira, hesitantemente mencionou que ele estava escutando um livro chamado Um Curso em Milagres. E que ele fazia isso diariamente, né? Olha que barato, né? Quando ele ia para trabalhar e voltava do trabalho, ele escutava Um Curso em Milagres, né? Porque lá eles têm já naquela época, né, muito antigo, eles têm o Curso em Milagres num grupo de CDs. Quem acompanhou a minha viagem para os Estados Unidos em março do ano passado, viu uma foto lá no Instagram que eu tirei a foto desses CDs, que a minha amiga americana, ela estava viajando pelos Estados Unidos, ela tinha se aposentado e ela estava viajando de costa a costa nos Estados Unidos, fazendo aquela viagem famosa, né? From coast to coast, como eles chamam, né? E ela ouvia Um Curso em Milagres enquanto estava viajando. Aí eu respondi, eu estou familiarizada com esse livro. Por quanto tempo você tem sido um estudante? Eu não sei exatamente, Bob replicou, mas eu diria que nos últimos 20 anos, pelos últimos 20 anos. Uau! Naquele momento, eu sabia que eu tinha descoberto o segredo do sucesso de Bob. Eu instantaneamente compreendi o porquê ele se importava tanto com o desenvolvimento das outras pessoas. Porque ele nunca aparentava estar impaciente
ou agitado ou confuso. Nossa, o Bob tá muito na minha frente, porque eu estudo esse negócio. Tem 27 anos e eu ainda fico confusa, agitada, impaciente e frustrada. Ó o Bob aí, dando de 10-0 em mim. E o motivo de ele permanecer tão humilde, apesar de tudo aquilo que ele tinha alcançado. Bob é o mais gentil líder que eu acredito que um curso em milagres está nos chamando para sermos. Ele não usa a sua fé nas suas mangas, para ser honesta. Essa foi a primeira vez que ele tinha mencionado o livro em 10 anos do nosso trabalho juntos, né? Embora ele claramente demonstrasse a magnitude espiritual que é discutida ao longo dessas páginas, as páginas de um curso em milagres. Bob e tantos outros são a prova de que você pode, de fato, honrar a sua experiência interior enquanto você está se engajando efetivamente no mundo. Uau! Você pode estar no mundo sem pertencer a ele. Você pode pegar todo o seu aprendizado espiritual e colocar no mundo. Isso não é maravilhoso? Muito bem. Apesar do fato de que as culturas ocidentais, em particular, tendem a manter essas ideias compartimentalizadas, aqui a minha vida espiritual e aqui a minha vida profissional, e aqui está o meu casamento, e aqui está a minha saúde, e numa outra gaveta estão os meus filhos, e numa outra gaveta estão os meus animais de estimação. Não, gente, a vida é uma só. E a espiritualidade, se você a tiver, é a força que precisa comandar todas as áreas da sua vida, sem exceções. Se você está lendo este livro, então estou seguro de que você também quer viver e liderar a partir de um centro espiritual. E você não está sozinho. Milhões de profissionais estão olhando para os antigos paradigmas de sucesso e imaginando o que mais é possível, o universo que mais é possível, como dizem os meninos do Access, o universo que mais é possível, o universo como pode melhorar ainda mais. Tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, não é? Eles estão buscando por uma camada mais profunda de significado e estão sendo propelidos pela mais infame bifurcação na estrada, pela mais infame pergunta da bifurcação na estrada, de todas elas. Isso é o que parece ser? Isso é isso? Estranha pergunta aqui, né? Eu acho que é algo assim. Isso, o que é isso? Isso é o que parece ser, né? E aí é a bifurcação na estrada, né? Que eles lá chamam do garfo na estrada, né? A pergunta, e aí? E aí? Deve haver uma outra forma, não é isso? Aqueles que já tiverem sido apresentados à sua magnitude estão gentilmente sussurrando. Não, há algo mais a ser visto. É exatamente essa pergunta. Isso é o que parece ser? É exatamente essa. Não, há algo mais que ainda não foi visto. E esses são os trabalhadores dos milagres. Eles são aqueles que olham para cima, que olham para um mundo cambaleante, incrível, incrementadamente divisivo, e apontam para um caminho melhor. Os trabalhadores dos milagres são os professores do amor. Assim como Bob, eles frequentemente não se anunciam como o que são e as suas vozes não estão gritando para ser ouvidas. Mas eles estão à sua volta agora e você vai conhecê-los pelo seu sorriso frequente, pelos seus olhos quietos, pela sua testa serena e pela sua abordagem do mundo que é: isso não está lá, embora pareça estar. E aí ela vai citar um trecho do Manual dos Professores. Vamos a ele. Né? E é exatamente isso. E vocês, meus amores, que estão comigo aí pelo 5º ano seguido,
Vocês são esses trabalhadores dos milagres, tá bom? Não se enganem. Não se enganem. Eles vêm de todas as partes do mundo, vêm de todas as religiões e vêm de nenhuma. Eles são aqueles que responderam. O chamado é universal. Ele acontece durante todo o tempo e em toda parte. Chama professores que falem por ele e redimam o mundo. Muitos o ouvem, mas poucos responderão. Todavia, tudo é uma questão de tempo. Todos responderão no final, contudo o final pode estar ainda muito distante, muito distante. É por isso que o plano dos professores foi estabelecido. A sua função é ganhar tempo. Cada um começa como uma única luz, mas com o chamado no seu centro. É uma luz que não pode ser limitada. E cada uma economiza 1000 anos, segundo o que o mundo julga acerca do tempo. Para o chamado em si mesmo, o tempo não tem nenhum significado. Ao responderem ao chamado, os trabalhadores dos milagres compartilham tudo aquilo que aprenderam. Não forçam uma discussão espiritual, mas mantêm espaço para ela, porque sabem que apenas o espírito com letra maiúscula, pode transformar o coração. Suas palavras ensinam o amor e a sua presença é um convite para caminhar nos passos iluminados do perdão. Hoje e a cada momento, de fato, há um chamado renovado por professores. Ouça esse chamado no seu escritório agora. Ouça no seu escritório agora e você poderá ouvir esse chamado. Cada conversa turbulenta, cada troca impaciente, até mesmo o mais trivial olhar de esguelha, né? Carrega dentro de si um pedido de amor que está escondido em todos, de todos, exceto dos trabalhadores dos milagres. Eles são aqueles que têm a visão espiritual que os habilita a responder a esses apelos, ao estenderem o amor, enquanto ignoram o medo. Previamente, eu mencionei que esse é um superpoder no trabalho, o que significa que os professores do amor são verdadeiramente os super-heróis. São verdadeiros super-heróis. Professores do amor aqui, gente, com letra maiúscula a palavra amor, tá? De fato, eles podem não ser mais rápidos do que uma bala, né? Tá falando do super-homem, né? Uma bala de revólver. Mas eles têm o poder para salvar o mundo, de fato. Você tem esse poder também, apenas se você se unir aos mensageiros do amor. Se você, ao se posicionar completamente na sua magnitude e rejeitar toda a pequenez. Se você estiver pronto, você pode começar nesse instante. Não há versos para memorizar, não há rituais para comparecer, não há e ninguém para recrutar. Tudo o que você deve fazer é aceitar o seu papel como um trabalhador dos milagres, aceitar que ele está trazendo a você os seus próprios pensamentos de separação, de julgamento, de dor, de preocupação, de comparação, de ataque, né? Você só precisa aceitar o seu papel de trabalhador dos milagres, que é alegremente levar todos os seus pensamentos de separação, julgamento, dor, preocupação, comparação, ataque e escassez ao Divino Espírito Santo e permitir a ele permitir que todos eles sejam transformados em perdão, né? E aí vejam a sincronicidade dessa frase aqui com o texto da Melody Beat, que diz que nós vamos, olha só, eu vou ler para vocês o texto.
Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos os nossos defeitos de caráter. Então, eu me prontifico aqui como um trabalhador de milagres. Vejam essa sincronicidade, gente. É muita sincronicidade. A levar todos os meus pensamentos de separação, julgamento, dor, né, ferimentos emocionais, preocupações, comparações, ataques e escassez ao Espírito Santo e permitir a Ele que transforme tudo isso em perdão. Então, Ele estará removendo todos os meus defeitos de caráter, ok? Nada mais. Você não vai precisar mudar de carreira e você não vai precisar de uma capa para resgatar-se a si mesmo ou a qualquer outra pessoa do ego. A sua presença é a alternativa. Você incorpora essa frequência vibracional crística. Então você não precisa fazer mais nada. Você não precisa nem mudar de emprego se você não quiser. Talvez você queira. E tá tudo bem. Mas se não for o caso, você não vai precisar. Tá bom? A sua presença é a alternativa, tá? E aí, ela vai ler um texto da lição 20. Vamos ao texto da lição 20. É possível que a salvação do mundo seja um propósito trivial? E é possível que o mundo seja salvo se tu não o és? Deus tem um filho, e ele é a ressurreição da vida. Então, não espere até amanhã para ser completamente alegre, sábio e para ser um líder completamente alegre, sábio e compassivo. O líder que você está aqui para ser. Aceite o chamado para ser um trabalhador dos milagres agora. Não apenas pelo seu próprio bem, mas pelo bem de todos aqueles à sua volta. Cuja própria magnitude foi abandonada por muito tempo. Eles conhecerão a verdade sobre si mesmos à medida em que virem esta luz em você e nos outros. E no fim de todas as ilusões, e depois de todas as ilusões de separação desaparecerem, deixando apenas amor e apenas o amor, então você saberá que essa é a sua verdadeira carreira. Para a sua magnitude, Emily. Emily é autora do livro Emily Bennington, né? Então, você ser esse trabalhador dos milagres, onde quer que você esteja, é a sua verdadeira carreira, tá? Amanhã a gente vai ler a sessão de perguntas e respostas, ela é grande, vai nos tomar mais algum tempo, mas só para vocês saberem que nós lemos 85% do livro, tá bom? Então, gente, eu tô tão feliz com a leitura desse livro que vocês nem imaginam. E aí, antes de finalizar esse vídeo, eu queria contar para vocês que tem alguns comentários aqui que eu quero ler. Do vídeo de ontem, né? O vídeo de ontem foi bombástico, né? Então, gente, vamos ler os comentários. Elisa Florenzano, muito obrigada, coraçõezinhos. Eu que te agradeço, Elisa, sempre me apoiando. Elana Robert, linda aula, coraçãozinho. Muito obrigada, Elana, sempre me apoiando. Marco Túlio, essa oração é maravilhosa, faço ela quase todo dia. Muito obrigada, coraçõezinhos azuis. Então, Marco, a partir de agora, a minha sugestão para você é que você faça ela colocando
faça essa oração quando você chegar no seu trabalho. Se eu bem me lembro, você é empresário, né? Então, quando você chegar no seu trabalho ou quando você abrir sua máquina, se você estiver em teletrabalho, você vai fazer a oração pondo essa intenção. Então, é importante dizer isso aqui. Não é apenas fazer a oração, é colocar a intenção da oração para o seu trabalho, tá? É bonito, né, ela dizer que a gente não precisa mudar de carreira, né? Às vezes vamos mudar, às vezes não. A Paula Lourenço botou: que linda oração, Jaque, que Deus te abençoe muito. O Aslan é lindo, o Aslan é lindo, o Aslan é fofo. O Aslan é a reencarnação de um pitbull, porque ele me segue pela casa tomando conta de mim. E hoje ele não está aqui comigo, ele está dormindo lá no meu quarto, porque não sei o que deu nele. A Valéria Atência colocou que eu posso ser útil todos os dias. É isso, que possamos ser úteis todos os dias. A Aline, mulher do Marco, adoro essa oração, faço com frequência. Vou passar a fazer todos os dias. Muito obrigada, querida. Muito obrigada a você, Aline, que me apoia todos os dias. Aline, o conselho para você é o mesmo do Marco. Faça com a intenção. Quando você abrir o seu computador para começar o seu trabalho, você vai fazer a oração com essa intenção. Bárbara Bastos, nossa, que resposta! Senti uma profunda ressonância e paz com essa resposta. Essa oração já está há um tempo na minha vida e nunca mais a enxergarei da mesma forma, nem eu. Posso dizer para você, faço minhas as suas palavras. Muito obrigada por se importar e se dedicar a trazer a luz ao mundo, Jaque. Esse tema é realmente uma dor profunda e antiga que carrego, junto com a minha ancestralidade. E agora posso libertar a todos nós através da minha aceitação dessa oração. Não, eu acho que é através da sua prática dessa oração. A partir do seu entendimento profundo, num nível profundo do que essa oração significa, em termos das nossas missões e propósitos de vida. Obrigada por tudo. Que Deus continue te abençoando e iluminando sempre. Obrigada, Bárbara. Maria Amélia Gutierrez. Muito obrigada, querida, por me apoiar sempre. Muito obrigada, Jaque. Que lição maravilhosa, como sempre. Agora, a sua naturalidade é um show à parte. Estado zumbídico foi hilário. É, gente, mas eu tava um zumbi ontem de manhã. Janaína Maria Bayer. Oi, fofura da tia Jana. Vocês sabem que ela não tá falando comigo, né? Obrigada, Janaína. Um beijo. Obrigada por me apoiar sempre. Joélia Mendes. Respostas, graças e glórias em forma de aula. Que o Espírito Santo de Deus te abençoe imensa e ricamente, Jaqueline. Eu que te agradeço, meu amor. Queria te dizer que foi um prazerzão te conhecer. Maria Helena. Muito obrigada que me apoia sempre, Maria Helena. Todos os domingos na live. Obrigada, Espírito Santo, por trazer uma mensagem tão linda através da nossa professora Jack. Eneida. Há alguns anos eu ouvi a seguinte frase: hoje eu faço algo por alguém, quem vier depois dará continuidade. E talvez alguém esteja fazendo algo por mim. Muito bem, muito obrigada, Jaque. Coraçõezinhos. Eneida, eu que te agradeço. Você também é uma das minhas grandes apoiadoras, minha aluna, que todos os domingos está lá, firme e forte. Elaine Souza Mendonça. No minuto 32:15 foi surreal a cara de surpresa da Jaque. Risos, e eu acredito, real. Gente, foi real. Eu leio o livro com vocês, eu não tenho tempo para ficar lendo antes. Eu faço um exame do livro para ver se o livro cabe na minha proposta didática, que me é dada pelo Espírito Santo no final do ano anterior. E aí eu não leio, porque senão eu não faço outra coisa, eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho minha vida, né? E eu não tinha lido. Eu recebi a mensagem da meditação às 7 horas da manhã, foi isso. Vocês podem ver a minha cara, 32:15 do vídeo. Valéria Atência, assistir às aulas diárias já faz parte da minha vida diária, tá? Então, assistir às aulas diárias já faz parte da minha vida diária. Ou as aulas diárias já fazem parte da minha vida diária, tá? Muito obrigada, Jack. Só para corrigir aí o uso do português. Ingrid Ritter. Oi, Aslan. Coração.
lindão, gato com olho de coração. Não foi comigo. Marina de Souza Jacob. Você podia fazer vídeos curtos. Eu queria compartilhar. Ué, Marina, você não pode compartilhar os vídeos longos? Se você olhar o conteúdo do meu canal, você vai ver que os vídeos curtos não tem nada a ver comigo, né? Eu preciso ser quem eu sou. Eu sou prolixa, eu sou detalhista, eu sou virginiana, eu tenho lua em escorpião, eu gosto de ir no fundo da situação, eu tenho ascendente sagitário, eu gosto de olhar o panorama inteiro, e eu tenho sol em virgem, eu gosto de ir no detalhe. Então essa pessoa não sou eu, né? Eu não tenho, pelo menos no curto prazo, não tenho proposta para fazer vídeos curtos, não. Se você quiser, se você achar que o meu trabalho está te ajudando, então compartilhe. Se a pessoa se gostar de mim, eu tenho certeza que ela vai assistir os vídeos longos. Hoje eu assisti uma palestra ouvi, né, enquanto estava fazendo café da manhã, tomando café, uma palestra de 50 minutos do Gasparetto. Eu não sou uma pessoa de pílulas, eu sou uma pessoa de fundo. A gente tem uma jornada transformacional aqui. Esse trabalho espiritual, ele não é para... em 5 minutos eu vou descobrir como resolver o meu problema. Bom, pelo menos não da forma como eu vejo um curso em milagres, né? Dr. Kenneth Wapnick acho que escreveu 50 livros de um curso em milagres. Imagina se ele resolvesse escrever panfletos. O que nós teríamos perdido, né? De repente tem outras pessoas aí que escreveram panfletos, mas ele é super prolixo. Nossa, ele tem livros assim, gente, dessa largura. Eu tô na escola dele, tá? Então eu te agradeço muito se você puder compartilhar. Mas se você acha que só pode compartilhar os curtos, aí eu vou ficar te devendo. Essa pessoa não sou eu, tá bom? E por fim, o Marco Túlio. Professora, outra coisa que me veio como insight, eu adorei. Por que o Silvio Santos jogava dinheiro para os outros? Porque ele sabia que quanto mais ele desse, mais ele receberia. Exatamente. O Silvio Santos, gente, ele era sagitariano. Ele era super próspero, né? Ele gostava de ajudar todo mundo, né? Ele gostava da abundância. Ele foi um grande comunicador, né? Muito original, uma pessoa que, nossa, um grande comunicador, uma pessoa admirável. Eu não assisti os programas dele, mas enfim, né, criou uma emissora de televisão e, gente, isso é muita coisa, né? Promoveu muita coisa legal na televisão, né? E eu concordo com você totalmente que tinha uma mente super abundante. Né? Então a gente tem que lembrar que dar é receber, né? E o objetivo desse canal, gente, é quando eu passar para o plano espiritual, se isso aqui ainda existir, se isso ficar para posteridade, perdão, né? Eu ia falar para prosperidade, excelente ato falho. Se isso ficar para posteridade, como hoje eu estava ouvindo um programa do Luiz Antônio Gasparetto na Rádio Mundial, né? E ele já passou para o plano espiritual, já vai fazer 7 anos agora em agosto. Eu espero deixar aqui nesse canal uma universidade, um curso em milagres, né? Daí não tem como fazer vídeo curto, né? Não tem como, né? Eu acho que tem espaço para melhorar a mensagem, mas de outras formas, né? Não com relação aos vídeos, né? Tô inclusive pensando a respeito disso, né? Mas não com os vídeos. Bom, gente, para fechar a nossa aula de hoje, queria dizer para vocês mais uma coisa. Muitas pessoas têm me procurado num movimento de estarem sentindo que estão um pouco deslocadas nas suas vidas profissionais, né? O que eu tô fazendo aqui não tem mais sentido para mim, essa empresa não tem mais sentido para mim, essa atividade não tem mais sentido para mim, esse local de trabalho não tem mais sentido para mim. Eu queria tranquilizar vocês. Esse é um momento um pouco coletivo e a gente vai ter que ter um pouco de paciência para atravessá-lo. Por quê? O planeta está mudando, a humanidade está mudando, né? Então, nós estamos nesse período de interface, já não é mais o velho, mas ainda não é o novo. Plutão acabou de chegar em Aquário, Júpiter entrou em Gêmeos agora, em Câncer, perdão, acho que anteontem.
Netuno acabou de entrar em Áries, Saturno acabou de entrar em Áries, vai retrogradar, mas acabou de entrar. E a gente vai ter Urano passando para Gêmeos agora no dia 7 de julho. Então são muitas mudanças, né? A humanidade está se transformando, nós estamos passando por uma nova, entre aspas, revolução industrial, que não será uma revolução industrial, mas sim uma revolução espiritual, uma revolução na maneira de o ser humano pensar a vida, viver a vida, porque nós estamos deixando o sistema de pensamento do ego ruir. Nós estamos falando, nós não queremos mais esse sistema de pensamento do ego. Então é normal que existam pessoas que não queiram mais determinados trabalhos que estão absolutamente atrelados ao sistema de pensamento do ego. Por exemplo, o meu amigo advogado que eu contei para vocês que fazia o divórcio das pessoas e que agora trabalha com constelação familiar. Mas eu tenho uma outra amiga advogada, que é uma das minhas melhores amigas, que ela simplesmente trabalha com direito hereditário. Então ela trabalha, de certa forma, com constelação familiar também, lá com os negócios lá da cura dos antepassados da Seichonoye, mas ela está ajudando os herdeiros a alcançarem um termo com relação às suas heranças e demais bens, para que isso seja feito de uma forma harmoniosa na família. E se alguém precisar de um contato de uma advogada maravilhosa que trabalha com isso, é só me mandar um e-mail que eu passo o telefone dela, tá bom? Ela tá aqui no Rio de Janeiro, mas ela acho que não precisa estar na sua cidade para ajudar você, tá bom? Então, tenha um pouco de paciência com isso. Faça 2 orações. Essa oração do curso que Jesus pediu pra gente fazer, foi pedido dele. E façam também a oração para quem está querendo ter um emprego melhor, que é do livro Minhas Orações, do mestre Masaharu Taniguchi, que você compra na estante virtual. Faça essas 2 orações todos os dias e eu garanto a vocês que as nuvens vão se dissipar e vocês vão saber exatamente o que é para fazer, qual é o próximo movimento, tá bom? Então, para a gente finalizar, a lição. Quero entrar na sua presença agora. Quero entrar na sua presença agora. A sua presença, que é a presença de meu Pai, é também a minha presença, a presença do meu ser real. Porque o meu ser real está unido ao meu Pai, é o Cristo em mim. E também é a presença de Jesus e do Divino Espírito Santo, porque Jesus é meu irmão e a filiação é una, então eu e Jesus também somos um só. Tá bom? Então essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.